Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje, matemática, e eu peço que vocês abram um livro lá na página 30. Bem, nosso estudo de hoje começa com essa imagem interessante aqui, ó. Vocês estão vendo? É uma lancha, né? Ela é pintada com as mesmas cores dos ônibus escolares que tem aqui em Campo Novo. E ela é o transporte usado por muitas crianças que vivem no Brasil. Há lugares no Brasil que eles usam esse meio de transporte para ir à escola. Aqui do lado tem um textinho que fala assim: em algumas localidades do Brasil, as crianças andam muitos quilômetros a pé para ir à escola. Mas em outras já existe ônibus ou até barco escolar, que vai passando e pegando os alunos para levá-los à escola. Hoje pela manhã, a professora iniciou uma pesquisa, né, no grupo do segundo ano. Vários responderam e nós vamos fazer essa atividade agora com as respostas enviadas por vocês. Nós vamos trabalhar hoje gráficos e tabelas, e a gente vai entender por que gráfico e tabela é um tipo de texto muito bom para a gente entender algumas coisas. O resultado da pesquisa está, então aqui estão as crianças, né, que os pais responderam, e aqui está o meio de transporte que eles utilizam. Se a gente olhar assim, a gente não consegue tirar uma conclusão, né? Eu olho aqui e vejo que a Ana Luísa vai para a escola de bicicleta, que a Emanuele vai de automóvel, mas o texto ele não permite que a gente faça uma leitura assim mais abrangente. Nós vamos passar ele agora para uma tabela e a gente já vai conseguir ver um pouquinho mais. Então a gente viu que muitas crianças vão para a escola até de lancha, né? E você e os colegas, como vem à escola? Bom, quando a gente ia, pelo menos. O professor ajudará vocês a fazer essa pesquisa. Como a gente não está em sala, então eu fiz a pesquisa no grupo do segundo ano. Complete a tabela com os dados que vocês coletaram. Como os alunos de nossa turma vêm à escola? Isso aqui, ó, é o título da nossa tabela. Como os alunos da nossa turma vêm à escola. Esse é o título da tabela. Então, a tabela precisa ter um título para a gente poder interpretar ela melhor. Meio de locomoção. Então, aqui, ó, eu vou escrever os meios possíveis de locomoção. Quais são? Automóvel, moto, bicicleta, a pé, ônibus. Só que na nossa sala de aula não teve nenhuma criança que vai na escola de ônibus, tá? Então a gente não precisa escrever ônibus. Vamos lá? Então vamos escrever aqui: automóvel, moto, bicicleta, a pé. Foram esses meios que apareceram, tá? Automóvel, tem um acentinho. Então, vamos lá. Eu tô com o resultado da pesquisa aqui e eu vou colocando aqui, ó. Ana Luísa, bicicleta. Vou colocar aqui um tracinho para Ana Luísa. Emanuele, automóvel. Ana Beatriz, automóvel. Lucas, a pé. Caetano, automóvel. João Pedro, automóvel. Heloíse, automóvel. Fechei aqui, ó. Aqui deu 5. Beatriz, automóvel. Adriele, bicicleta. Débora, automóvel. Emily, a pé. Guilherme, moto. Davi César, automóvel. Pierre, automóvel. Yasmin, automóvel. Agora a gente vai fechar aqui do lado para ver isso em números. Então aqui tem 5 mais 5, 10. Moto, uma pessoa. Bicicleta, 2 pessoas. A pé, 2 pessoas. Esses são os modos como os alunos da nossa classe vão para a escola. Não estão todos, tá? Porque nem todos responderam, mas nós vamos fazer com o que nós temos, certo? Agora a gente já pode fazer uma leitura dessa tabela aqui. A gente, por exemplo, pode saber qual é o meio utilizado pela maioria dos alunos da turma. Qual é o meio mais utilizado? Automóvel. Qual é o meio de transporte menos utilizado? Aqui. Posso perguntar também, quantos vão à escola de bicicleta? Tá aqui. Quantos vão à escola de automóvel? Tá aqui.
Então, a tabela, ela já ajuda a gente a fazer uma leitura melhor dos dados do que se tivesse assim, ó. A gente organiza os dados dessa forma, na tabela. Agora, aqui na página 31, a atividade número 2 diz assim, ó. No gráfico a seguir, faça o que se pede. Então, tem 4 coisas que se pede aqui. Letra A. Indique os meios de locomoção utilizados por você e seus colegas. Aonde a gente vai indicar? A gente vai indicar bem abaixo aqui, ó. Vamos abreviar. Por exemplo, automóvel, a gente coloca auto. Moto, dá para escrever, né? Moto. Bicicleta, bici. A pé. Aqui abaixo, então, a gente vê os meios de locomoção, os meios de transporte utilizado, tá? Já colocamos aqui. Agora, vamos voltar lá na letrinha B. O que que se faz na letrinha B? Pinte um retângulo para o meio de locomoção que cada aluno utiliza. Então, a gente vai lá, vamos ver. Lá na nossa tabela, quantos usam automóvel? Quantos usam auto? 10. Então, você tem que pintar aqui 10 quadradinhos. Então, você vai pintar, mas pinta bonitinho, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Você pega o lápis de cor e pinta o quadradinho bem bonitinho, direitinho dentro, tá? Quantos você tem que pintar? Você vai ter que pintar até chegar aqui no quadradinho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui, ó. 10 quadradinhos, porque tem 10 alunos. E assim você vai olhar ali na tabela e vai pintar para moto. Quantos vão de moto? Pinta lá. Quantos vão de bici? Quantos vão a pé? Tá? Vai pintando ali. Dá uma pausa e faz. A letrinha C diz assim, crie um título para o seu gráfico. Aqui está o espaço para o título. O título do gráfico pode ser o mesmo título da tabela, que estava lá assim, ó, como os alunos de nossa turma vêm para a escola. Ou vocês podem colocar assim, ó, como os alunos do segundo ano D vão para a escola. Pode escolher aí, só coloca um título para esse gráfico. Dá uma pausa e faz. A letrinha D diz assim, ó, converse com os colegas e o professor sobre as informações que vocês podem obter ao observar o gráfico. Registre no caderno as conclusões a que chegaram. Muito bem. Como a professora falou agora há pouco, quando a gente faz um relatório assim, ó, aqui tem o nome de todos que responderam e o meio utilizado, né, o meio de transporte. Não fica muito claro, a gente não consegue tirar informações, a gente vai ter que ficar contando, né? Aqui não, através do gráfico, quando vocês pintarem, vocês vão ver claramente qual é o meio de transporte mais utilizado, né? Então, as informações que a gente pode obter, qual é o meio de transporte mais utilizado, quantos alunos utilizam cada meio de transporte. A gente consegue descobrir, inclusive, quantos alunos responderam à pesquisa. Lá pela tabela também dá para saber, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todos eles. Então, a gente pode chegar a muitas conclusões. A conclusão que a gente pode chegar também é que é possível fazer leitura de gráfico e é possível fazer leitura de tabela. São formas, são meios de organizar melhor as informações. Agora que vocês terminaram o gráfico, vai lá para a página 32, atividade número 3. A escola de Carlos localiza-se na cidade em que ele mora. Os meios de locomoção que os alunos da turma de Carlos utilizam para chegar lá variam. O gráfico abaixo mostra como eles vão para a escola. Aqui, ó, no gráfico, a pé. Esse aqui é um gráfico de barras também. Aquele gráfico que a gente fez lá na página 31 é um gráfico de barras. Esse aqui é vertical e esse aqui é horizontal. Então, aqui, ó, vamos ler. A pé. Quantos alunos vão à escola? Olha onde é que para aqui, ó. 7 alunos. Quantos vão de bicicleta? 1. De metrô? 2. De ônibus? Vai lá. 8 alunos. De carro? 3 alunos. Agora que você fez a leitura, mas leia esse gráfico, tá? Faça a leitura dele. A gente pode ler gráfico, pode ler tabela. E você vai responder essas perguntinhas observando esse gráfico aqui. Vamos aqui então, ó, as perguntinhas sobre esse gráfico. Responda. Letra A.
Qual é o meio de locomoção mais usado pelos alunos? Qual é o que aparece mais? Olha aqui, pelo gráfico dá para ver, né? Qual é o meio? Escreve aqui o nome. Vai dando pausa, tá? Quantos alunos vão para a escola de bicicleta? Agora é quantos? Quantos vão de bicicleta? Apenas um quadradinho foi pintado. Letrinha C. O que há mais? Alunos que vão de carro ou alunos que vão a pé? Vamos ver lá no gráfico o que tem mais? Vamos ver de carro. Carro tem 3. A pé tem 7. O que tem mais? Aluno que vai de carro ou aluno que vai a pé? Se de carro tem 3, a pé tem 7, então tem mais é a pé. Aí ele pergunta quantos a mais? Quantos a mais vão a pé? Muito bem, olha aqui, ó, até 3 é igual. Aqui é o a mais. Quantos a mais? 1, 2, 3, 4. A gente poderia saber quantos a mais pegando o total aqui, que é 7, tirando esses 3. 7 tira 3, quanto que fica? Aqui, ó, 7 tira 1, 2, 3. Quantos fica? 4, tá? Então, a mais tem 4. Quantos alunos há nessa turma? Como que você vai descobrir para saber quantos alunos que há nessa turma? Bom, você vai somar quantos vão a pé, mais quantos vão de bicicleta, mais quantos vão de metrô, mais quantos vão de ônibus, mais quantos vão de carro. Nossa, prof, não é difícil. Faz assim, ó, coloca aqui, ó, na cabecinha, ó, que tem 7. 7 na cabeça, mais 1. 7 mais 1? 8. Coloca o 8 na cabeça. 8 mais 2, 8. 9, 10. Coloca o 10 na cabeça. 10 tá na cabeça, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Põe o 18 na cabeça. 18 tá na cabeça. 18, 19, 20, 21. Pronto. Fácil, mamão com açúcar. Escreve aqui, ó, quantos alunos há nessa turma? Agora, a última perguntinha. Podemos dizer que Carlos mora em uma cidade grande? Só por causa do gráfico podemos saber isso? Creio que sim. O que nos indica? Ó, por quê? O que nos indica nessas informações que Carlos mora numa cidade grande? A presença de um metrô, até mesmo do ônibus, né? Quando a cidade é bem pequena, não precisa de ônibus. Agora, quando a cidade é grande, já precisa de ter ônibus, já precisa ter metrô, que são transportes coletivos, né? Quem não tem carro, utiliza, ou quem quer economizar, utiliza, certo? Muito bem, essa é a nossa aula de hoje. Beijinho, tchau, tchau!